Graças a Deus. Olá, meu amado, olá, minha amada. Muito boa noite. Estamos começando mais um programa Palavra Amiga. Mais uma noite que tenho o prazer de poder chegar até você com este que é o nosso programa diário. Temos a cada dia experimentado uma maneira muito singular o manifestar de Deus, o revelar de Deus através das suas escrituras. Temos compartilhado alguns assuntos, temos abordado alguns temas e temos tido um feedback muito bom dos nossos amados telespectadores. Tem sido abençoador, tem sido de maneira a fortalecer a sua fé, e não tenho dúvidas que hoje Deus preparou algo muito especial para as nossas vidas. É uma honra poder chegar até você com este que é o meu, nosso programa Palavra Amiga. Quem vos fala? Seu amigo de todas as noites, pastor Cláudio Roberto, e nós vamos aí, durante 1 hora, falar das coisas do reino. E eu não posso deixar de já no começo do programa lembrar que é muito importante você estar interagindo conosco, você esteja aí compartilhando esse vídeo. Você que está no Facebook, compartilhe, marque os seus amigos no comentário. Você que está no YouTube, a mesma coisa, convide pessoas, divulgue. Se você não é inscrito, se inscreva lá no nosso canal, deixe o seu like, curta e também compartilhe o maior número de pessoas possível para que a gente possa nos tornar cada vez mais relevantes dentro das redes sociais. Também estamos no nosso canal, lá no nosso site, melhor assim dizendo, né, que é o tvpa.tv, tvpa.tv, www.tvpa.tv. Ali você vai ter toda a programação 24 horas por dia. Hoje estou tendo a grata satisfação de estar recebendo aqui ao meu lado, para juntos fazermos o programa, 2 homens de Deus, 2 ministros do Evangelho, 2 pessoas que Deus tem separado para a pregação do Evangelho, para abençoar vidas, e tenho certeza que juntos tornaremos o programa ainda mais relevante para a sua vida. Quero começar apresentando aqui o pastor Arthur. Graça e paz, pastor, seja bem-vindo mais uma vez. Graça e paz, pastor Cláudio, é um prazer, estar novamente com o senhor nesse programa, e creio que hoje Deus tem algo de especial para as nossas vidas. Amados, quando nós nos unimos com um propósito de abençoar. Não sou youtuber, pastor Arthur não é um youtuber, nós não somos apresentadores, somos ministros de Deus. Eu não canso de dizer isso, somos ministros de Deus. Assim também como o evangelista Márcio, que está conosco esta noite, e também não é um youtuber, mas é um ministro de Deus para abençoar a sua vida. Seja bem-vindo. Márcio é evangelista ministerialmente, mas é pastor de uma das nossas igrejas aqui em Joinville. Então, seja bem-vindo, pastor Márcio. Paz, meu pastor, paz, pastor Arthur, boa noite a todos vocês que estão aí nos assistindo. Eu creio que nessa noite foi uma noite que o Senhor preparou para cada um de nós recebermos aquilo que Ele já preparou para nós. Então você que está aí, fique ligado, porque vai ser um programa maravilhoso. Vamos abordar alguns assuntos muito importantes, e eu sei que esses assuntos, o que a palavra de Deus vai nos falar, vai trazer muita revelação, vai trazer muita graça sobre as nossas vidas nessa noite. Não é isso, pastor? Essa é a nossa fé, e essa é a nossa motivação, amado. Saber, como disse o Márcio, que o programa vai trazer, vai gerar no seu coração fé, vai revelar a graça de Deus, vai manifestar o querer, o poder, o efetuar do Senhor nas suas vidas. Hoje, mais uma vez, eu quero salientar, provavelmente o meu diretor já deve ter colocado aqui no comentário fixo que nós não poderemos ler os comentários. Então você vai deixar o seu comentário, você vai deixar o seu nome, o nome do seu familiar. Nós até responderemos, se houver alguma pergunta, ali nos comentários mesmo, a equipe vai responder. Porém, eu não consigo ler os comentários que você está escrevendo agora. Então, infelizmente, você que gosta de uma palavra profética, uma sementinha, hoje a palavra profética, pastor Arthur e Márcio, a palavra profética vai ser
o texto bíblico que a gente vai compartilhar, os versículos bíblicos. A palavra profética dessa noite serão textos, versículos que nós vamos citar diante da conversa. Pode ser? Amém, pastor. E aí a gente vai fazendo com que você seja abençoado. Então fique atento a tudo que lermos e compartilharmos, porque isso vai abençoar você em nome do Senhor Jesus. Hoje, pastor, nós vamos tratar de um assunto que ontem eu estive com a pastora Karina, ontem, terça-feira, estive com a pastora Karina aqui no programa, e nós falávamos a respeito do amor de Deus, do amor revelado do Senhor, deste amor imensurável, às vezes incompreendido por muitas pessoas. E hoje eu gostaria de abordar um outro assunto que também é muito importante para a nossa caminhada cristã, é muito importante para que possamos permanecer firmes nesta fé, que é a certeza do perdão. Então hoje vamos falar um pouquinho, pastor Arthur, evangelista Márcio, vamos falar sobre o perdão de Deus, não apenas o perdão de um irmão para o outro, mas este perdão incondicional que provém do próprio Deus. E eu quero ler um versículo aqui para dar o pontapé inicial, porque a ideia é um bate-papo, a gente vai conversando, né? Então, o primeiro versículo que eu quero ler está na carta aos Hebreus. O capítulo é o capítulo 8 e o versículo é o versículo 12. Na minha versão diz assim: porque eu lhes perdoarei os seus erros e não me lembrarei mais dos seus pecados. Algumas versões diz: porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Ou seja, Deus, ele não só nos perdoa de alguns pecados, né? Aqui nessa versão fala: perdoarei a maldade, né? É forte esse versículo, forte, né? Forte, tem um contexto muito profundo quando ele fala, né, de perdoar a maldade. É porque quando a gente fala em maldade, né, o fulano é mau, não significa dizer que ele praticou uma coisa errada. Quando você diz que alguém é mau, é porque a conjuntura, o conjunto da obra que ele faz é mau, né? Isso. E aqui Deus está falando: eu perdoarei a vossa maldade, ou seja, aquilo que é a natureza pecaminosa, né? Aquilo que é a herança de Adão, né? O famoso pecado original, né? A herança pecaminosa que nós recebemos lá no princípio, né? Quando aceitamos a Cristo, quando entendemos o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, esse perdão, né, de Deus, ele é, como a gente até falou em off, ele é incondicional, ou seja, não é, isso Deus perdoa, aquilo eu não perdoa, porque a maldade, segundo o texto aqui, ela está intrínseca na nossa natureza humana. Verdade. Nós podemos falar do perdão, né? O programa de ontem, terça-feira, falou sobre o amor. O amor é incondicional de Deus. Sim. E junto com o amor incondicional também entra o perdão de Deus, que é incondicional. Que é incondicional. A Bíblia fala muito, claro, sobre isso, sobre o perdão. Um perdão que vai muito além daquela: o pastor fez algo para mim, alguém fez algo para mim, me perdoa, né? E segue o barco. Não, vai um perdão, esse perdão de Deus, esse perdão incondicional, ele vai muito além disso aí, né? É verdade. Nós estávamos conversando em off, acho que o Márcio até tem um versículo separado ali, porque assim, às vezes, evangelista Márcio, pastor Arthur, às vezes as pessoas dizem assim: o fulano lá traficava bala de goma, então eu aceito o perdão, né? Deus perdoa. O fulano lá passava cheque sem fundo, lá outro bebia, beleza. Mas não, aquele pecado lá não tem perdão. E aí, Márcio, o que diz o versículo que tu separou para a gente ali de primeira? Acho que é Isaías capítulo 1, né? Isaías, pastor, capítulo 1, no versículo 18, ele vai falar de algo muito profundo, que muitas das vezes, a gente lê e às vezes a gente não entende o que a palavra do Senhor nos diz sobre os nossos pecados. Ele diz assim: vinde então e relacionamos juntos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, e eles se tornarão brancos como a neve, e ainda que sejam vermelhos como o carmesim,
se tornarão como a lã branca. Então, isso quer dizer que ainda que os nossos pecados sejam os mais terríveis, os mais, que eu posso dizer assim, esse pecado aí, ele não tem perdão. Para nós, como ser humano, podemos dizer isso, mas para Deus, ele diz que ele perdoa qualquer pecado, seja ele pequeno, médio ou grande. Deus sempre está disposto a perdoar aqueles que realmente desejam, aqueles que realmente se arrependem dos seus atos, dos seus pecados. Então, isso Deus está falando, ainda que seja um pecado que a humanidade e a sociedade diga assim, eu não perdoaria, esse não merece perdão. Muitas das vezes a gente, quando não conhecia a palavra de Deus, a gente falava isso, né, pastor? Não, esse não merece perdão, porque o que ele fez é algo terrível, é algo que ele deveria ser morto, nem a morte ele merece. Mas não, Deus tem um olhar de misericórdia, Deus tem um olhar bondoso, quando ele olha para nós, ele vê em nós misericórdia, qualidades, aquilo que o homem não vê, Deus vê em nós. Então, querido, quando talvez você se sinta assim, mas Deus não me perdoa, Deus não me ama, eu fiz isso, parece que vou carregar isso sempre comigo. Não, se você crer e confessar, a Bíblia diz, se eu crer e confessar ao Senhor, Ele nos perdoará de todos os nossos pecados. E sabe o que eu acho muito interessante nesse versículo? Se nós buscar o contexto que ele foi escrito, hoje você fala assim, uma pessoa de camisa vermelha, o pastor Arthur de camisa vermelha, eu estou aqui com, é quase um vermelho também, né? Um vermelho desbotado, né? Está meio Marcílio hoje. Pois então, é verdade. Né? O anjo lá tem camisa vermelha, você não está vendo, mas o anjo tem camisa vermelha. O vermelho hoje é normal, porque o mundo é colorido, né? As cores estão aí, os carros são coloridos, as placas coloridas. Agora, nesse contexto aqui, não havia isso. O mundo, nessa época, ele era preto e branco praticamente. Não havia as casas pintadas, né? Os cavalos não eram cavalos cor-de-rosas, né? Não tinha. Então, assim, quando algo vermelho chamava muita atenção. Sim. E aqui ele fala assim, ainda que seja rubro como a púrpura, ou seja, aquele vermelho gritante que aparece, né? O rubro é o roxo, né? Ainda que seja assim, ele fala, ou seja, ainda que todo mundo olhe e diga, pecador, olha lá o pecador, olha o tamanho do pecado que ele fez. Então, assim, quando o autor escreve dessa maneira, ele está fazendo exatamente alusão a isso. Não importa se o pecado é gritante, assustador, cause até repulsa na sociedade. Sim. Se arrependeu, confessou, deixou, alcança o perdão. Alcança o perdão. A Bíblia diz que ele confessa e encontra a misericórdia. É né? verdade. Mas esse perdão incondicional, pastor, ele é muito profundo. Porque tem pessoas hoje, pastor, que até dentro da igreja, ela está na igreja, ela está em comunhão, ela tem amizade com todo mundo, ela participa ativamente dentro da igreja, mas muitas das vezes ela não se sente perdoada. Muitas das vezes ela se acusa. Ela não, o inimigo, né? Vem fazer com que ela se acusa, porque não consegue entender a profundidade do perdão de Deus. Aceitar o perdão de Deus. Não consegue aceitar, não consegue entender que aquilo que ela fez, que aquele ato que ela cometeu, Deus perdoa. Pastor, uma das características de Davi, eu gosto muito de ressaltar isso, é que Davi, ele não negligenciava o perdão, né? Ele errava, ele pedia perdão a Deus, e ele tinha certeza que o Senhor o perdoara. Né? E é essa certeza do perdão, porque se houver dúvida, pastor Arthur, nós nos tornamos escravos do inferno por uma coisa que Deus já não lembra mais. Pois é. Ele esqueceu. A Bíblia diz que quando ele perdoa, ele esquece. Tem uma passagem que diz que ele lança no mar do esquecimento. E tem gente que vai lá pescar. Tem gente que torna, né? Quer trazer a lembrança toda a vida.
Ah, porque tem um versículo que diz, eu quero trazer à lembrança aquilo que me dá esperança. Sim. Mas aquilo que já fui perdoado, aquilo que o Senhor já tratou na minha vida. E esse versículo que o evangelista Márcio leu, eu me apaixonei a primeira vez que eu vi ele, porque ele fala assim, tenta discutir comigo, vem arguir. A versão contemporânea diz assim, vem arguir, e arguir é discutir. Isso. Porque eu não lembro, cara. Ele está dizendo assim, ó, tu tem certeza que tu pecou? Eu não consigo lembrar. Agora, olha que coisa tremenda. Deus esquece de alguma coisa? Não. Mas ele faz questão de apagar, de não lembrar do nosso pecado. Olha que coisa maravilhosa. Então você, meu amado, você, minha amada, que quem sabe tem carregado uma culpa, como o pastor Arthur acabou de mencionar, algo que você já cometeu lá no passado, algo que você cometeu e você já pediu perdão, já se arrependeu, já chorou, já nem pratica mais, não pratica mais, já é coisa do teu passado, mas o inferno continua te acusando, dizendo que você não é digno, que você não é merecedor, entenda isso, guarda isso no teu coração. O Senhor, Ele perdoa e Ele esquece. Aí, pastores, alguém vai dizer assim, tá, então se Deus esquece, e aí eu jogo a bola para vocês dois, responde quem quiser, por que eu tenho que lembrar? Se Ele é Deus e esquece, por que eu tenho que lembrar? É um assunto bem complexo, né, pastor? Porque ele esqueceu. Porque se Deus esqueceu, por que o ser humano ainda tenta ir na caixinha do esquecimento e trazer de volta aquilo? Eu posso contar um... Pode. Isso aconteceu comigo, pastor. Aconteceu comigo um fato assim. Quando eu lembro que isso aconteceu comigo dentro da minha casa. Eu discuti uma vez com meu pai. E a gente se agrediu. E eu consegui bater nele com a madeira. Não foi algo... Eu não conhecia o evangelho nessa época. Então, eu bati no meu pai, e eu sendo um dos filhos que ele mais amava, que ele mais cuidava, eu era o mais que ganhava os melhores presentes. E quando aconteceu aquilo, para mim, eu fiquei mais ou menos uns 10 anos lembrando aquilo. A gente já tinha se abraçado, já tinha se perdoado, já tinha se acertado, mas dentro de mim eu não me aceitava. Aquela situação foi algo que ficou anos dentro de mim corroendo. E aquilo me tirava a paz, o sono, o sossego. Eu ia dormir, não conseguia dormir. Então, quando eu conheci o Evangelho, quando eu fui para o Senhor veio com esta palavra. Vem e vamos discutir, porque ainda que seja algo terrível, porque um filho chegar a agredir um pai, meu Deus, isso é algo muito triste. Sim. Mas quando você não conhece, a situação os levou a acontecer isso, mas depois que você conhece o Evangelho, você vai entender que Deus, ainda que fizesse aquilo com o meu pai, Ele me perdoou e perdoou meu pai, fez com que o meu pai me perdoasse e me aceitasse de novo. Então eu lembro que eu não me aceitava, eu não aceito essa situação, é algo triste dentro de mim. Fiquei anos com aquela mágoa, com aquela tristeza, com aqueles pensamentos. Ele me perdoou, ele esqueceu, mas eu não conseguia. Então isso machucou muito a mim. Isso era muito doloroso. E quando eu conheci o Evangelho, Deus me trouxe na palavra a revelação da palavra. Ainda que seja vermelho como escarlates ou como sangue. O sangue ele é vermelho, você olha assim que ele é vermelho escuro. Ainda que os meus pecados sejam assim, o Senhor ainda é misericordioso para nos perdoar. E ele diz, jogarei no mar do esquecimento. Aí como o Senhor falou, e por que o Senhor fala, jogarei no mar do esquecimento, e nós ainda vamos lá e tentar trazer de volta? Na verdade, assim, eu gosto muito dessa linha de raciocínio, porque se nós nos esquecêssemos dos pecados cometidos, certamente nós praticaríamos eles de novo, e de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Uma criança que se fere com um objeto, geralmente ela fica com medo daquele objeto, porque ela sabe que aquele objeto é perigoso. Então, Deus, Ele perdoa, porque Ele jamais vai cometer esse pecado. Ele não peca. Mas Ele não permite que a gente esqueça, e aí as pessoas fazem uma confusão.
o fato de eu não esquecer não tem nada a ver com não ser perdoado. E é aí, pastor Arthur, que o diabo entra para se aproveitar. Porque como a gente lembra, a gente pensa assim, se eu estou lembrando, é porque Deus não perdoou. Não, não tem nada a ver. É mais ou menos assim, ó, o Márcio me emprestou 10 mil reais. Diga amém. Amém, glória. E foi bênção para mim, eu consegui honrar o que eu tinha que honrar. Porém, putz, Márcio, deu um probleminha aí, eu acabei atrasando o pagamento. Ficou meio chato, tudo, mas depois o pastor Arthur me abençoou, ele me deu 10 mil reais. Diga glória a Deus. Vou aliviar o farto aí, né? Aí o pastor Arthur disse, pastor, eu quero te dar um presente, quero dar 10 mil reais de presente para você. Aí eu peguei esses 10 mil reais e entendi, era uma maneira de eu poder honrar meu compromisso. Vou lá e te paguei. Eu jamais vou esquecer que um dia tu me emprestou 10 mil reais. Eu não vou esquecer disso, vai ficar aqui. Agora eu pergunto, eu continuo te devendo? Não, eu paguei. Assim é o pecado perdoado. A gente não esquece, pastor, mas a dívida foi paga. Quando Jesus dá o brado na cruz, está consumado, não é só para a maldade, né, o pecado lá de trás. Ele ainda vale para os dias de hoje, né, pastor? Sim. Vamos ver assim, pastor, é como uma cicatriz. Esses dias mexendo ali na igreja, estourou uma porta de vidro, e talhou minha mão, cortou bastante lugares e ficou a marca aqui, ó. Eu tenho uma marca no dedo. Toda vez que eu olhar aqui, eu vou lembrar daquele dia que a porta estourou. Hoje ela dói, ela não dói mais. Mas vai estar ali a lembrança. Vai sempre lembrar daquilo ali, Vai sempre lembrar, mas não dói. Então, quando eu recebo o perdão de Deus, e quando eu consigo entender isso, e eu consigo me perdoar, porque muitas das vezes, pastor, não é que Deus não nos perdoou, nós não conseguimos liberar perdão para nós mesmos. E aí nós começamos a ter uma vida frustrada, uma vida de angústia. Muitas pessoas entram em depressão, entram em um nível de ansiedade desesperador, porque não consegue liberar perdão. Não consegue ela mesma se perdoar daquilo que Deus já perdoou. Isso é uma outra questão muito forte, porque quando é que eu consigo me perdoar? Primeiro, quando eu entendo que o perdão de Deus é incondicional, é real e é verdadeiro, ok? Deus me perdoou. Sim. Em segundo momento, quando que eu vou conseguir me perdoar? Quando eu estou fazendo uma linha de raciocínio para você, não concorde, vá falando, não tem problema. Mas quando que eu não consigo me perdoar? Quando eu não consegui ainda admitir as minhas fraquezas. Porque quando eu entendo que eu sou fraco, pastor Arthur, eu sei que eu sou propenso ao erro. Quando eu entendo, porque o ser humano, às vezes ele esquece, você talvez muitas vezes se esquece que você é um ser humano, que você é um ser limitado, que você tem um nível de suporte emocional que pode romper. Quantas pessoas muitas vezes extravasam em palavras, pastor Arthur, e até mesmo em ações, não é porque elas são más, mas porque uma situação os levou ao extremo. Eu lembro que eu vi uma cena uma vez de uma pessoa que era um amigo meu. Pensa numa pessoa calma, tranquila, uma pessoa que não tinha nenhum histórico de violência. Mas havia um companheiro de trabalho dele, pastor, e durante semanas, meses, aquele homem foi importunando, ele foi irritando, e ele trabalhava em uma empresa, uma companhia, que trabalhava com transporte de caixas. E chegou uma hora, esse cara provocando tanto ele, pastor, que ele pegou uma caixa e ao invés de colocar a caixa no estrado para a empilhadeira trazer, ele pegou aquela caixa e ele arremessou contra a empilhadeira. O patrão, olha só uma ideia, o patrão mandou o motorista da empilhadeira embora e não ele. Ninguém entendeu na hora por quê. E ele falou assim, porque eu vou chamar ele de Nebuzaradão, né? Porque pode estar assistindo. Ele disse assim, eu tenho certeza que ele não chegou a esse ponto por acaso. Ou seja, o histórico do cara é um cara calmo. Mas o outro azucrinou tanto ele que ele perdeu o controle e arremessou aquela caixa contra o motorista da empilhadeira, acabou machucando o motorista da empilhadeira não foi nada grave, mas se machucou. Mas quando tudo resolveu, quem foi afastado foi o motorista da empilhadeira. Porque era nítido, aquele cara era um cara muito pacato.
Então, às vezes, talvez você esteja aí, você errou, você tropeçou, você cometeu alguns deslizes, Deus já te perdoou, e como o pastor Arthur mencionou, você não consegue se perdoar. Você diz, como é que aconteceu isso? Onde é que eu estava com a minha cabeça? Né? Como é que eu... Onde é que eu... Por que que eu cheguei a esse ponto? E isso vai gerando ansiedade, né? Vai se culpando, e automaticamente cai em depressão. No princípio ali o Senhor citou Davi. Sim. Né? E Davi era um homem, a Bíblia diz, segundo o coração de Deus, porque não é que ele era o preferido, digamos assim. Sim, mas sim. é que ele tinha uma sensibilidade de sentir as coisas de Deus. E Davi era um cara que ele entendia quando Deus o perdoava. Ele sentia, ele sabia quando errava, ele sabia quando ele pecava, mas ele também sentia quando Deus o perdoava, né? Sim, por isso sim, que muitas das vezes a gente vê Davi se humilhando, se lançando em terra, né? E até quando ele comete um dos, como todo mundo, né? O pessoal bota pecado por tamanho, classifica, né? Então, o pecado sobre Betseba ali, ele faz uma oração, né? Ele diz, Senhor, torna a dar-me alegria da tua salvação. Na verdade, ele estava ali fazendo o que, Senhor? Perdoa o meu pecado, perdoa as minhas transgressões. E quando ele sente o perdão de Deus, automaticamente ele já começa a movimentar novamente tudo aquilo. Volta a ser o Davi que era. Volta a ser o Davi que era, né? Volta a ser aquele homem segundo o coração de Deus. E infelizmente nos dias de hoje, tem muitas pessoas que ela não consegue liberar perdão. Ela não consegue, pastor, ela está presa. Digamos assim, aquela teia de aranha prende ela, e por mais que ela se esforce, aquele fantasma. Aquilo ali volta e meia a sua memória, e aí tem muitas pessoas hoje que não conseguem se libertar de um vício, não é por nada, é por falta de perdão. Não perdão de outro, ela mesma. Posso contar uma experiência? Posso contar uma também? Claro. Posso? Vocês deixam? Deixa. Então tá, eu vou contar uma experiência e você vai ver que essa fala certamente vai também edificar você. Eu pastoreava uma das nossas igrejas, nesses anos que eu estou trabalhando no reino, e eu conheci uma senhora que frequentava a igreja há 10 anos, pastor. 10 anos ela frequentava a igreja. E já era casada há mais de 30 anos. Olha que, 10 anos na igreja, mais de 30 casada. Significa dizer que quando ela se converteu, já ia aí uns 20 anos de casamento. E aquela mulher, ela, em 10 anos frequentando a igreja, ela fumava, pastor. E ela tinha muita vergonha por causa daquilo e tal. E um dia, sentamos eu e a pastora, começamos a conversar e a ouvi-la, e fomos vendo as feridas, as traumas, as dores da alma dela. E uma série de conversas, né? Ela foi ganhando a confiança e tal. E eu estou contando essa história porque ela já contou várias vezes, embora não vou citar o nome, é claro. Chegou um momento, pastor, que ela se sentiu à vontade e ela disse assim, pastor, aconteceu algo comigo no dia do meu casamento. Eu tinha um namorado, eu gostava muito dele, muito. Foi meu primeiro namoradinho. Só que ele foi embora e tal, e aí ele foi para outra cidade. Eu conheci o meu esposo, namorei, o tempo estava passando, noivamos, casamos, e a vida segue, estou casada com ele, eu sou fiel a ele até hoje. Mas no dia do meu casamento, o meu pai não sabia do meu namoradinho. E o meu pai convidou o meu namoradinho para o meu casamento. E aí eu estava em casa, me arrumando para o casamento, já estava vestido de noiva, eu sabia que meu noivo não podia me ver, porque senão ia trazer azar, né? Vocês conhecem essa história, né? Muitas pessoas acreditam nisso, né? E ela disse assim, e o meu namorado, esse meu ex-namoradinho, ele deu um jeito, entrou na nossa casa, foi até o meu quarto, e ela disse, pastor do céu, ela falou isso chorando, eu estou rindo porque não foi eu, né? Mas assim, ela disse, pastor do céu, a hora que ele entrou, eu achei que eu ia infartar. Meu coração acelerou, a minha boca secou, eu fiquei toda nervosa, ele foi lá, me agarrou e me deu um beijo. E disse, como tu vai casar, eu sei que tu nunca mais vai ser minha, deixa eu te dar um beijo. Deu um beijo. E ela disse, pastor, eu não empurrei, eu não gritei, eu não fiz nada. E ele foi embora, e daqui um pouquinho alguém veio e disse, tá na hora. E ela disse assim, e eu fui para a igreja, pastor, e casei. Mas ela falou isso, pastores, chorando, em prantos. E eu disse assim, minha irmã, quando você aceitou a Jesus como teu Senhor e Salvador, Ele perdoou todos os teus pecados.
inclusive esse. Não, pastor, mas eu lembro e tal. Se você vai lembrar e vai lembrar o tempo todo da tua vida, porque algo que mexeu com o teu emocional. Não é uma coisa corriqueira. Eu disse, mas Deus te perdoou. E nós fizemos uma oração. E ela fez uma oração diante de Deus, não pedindo perdão. Eu falei, você não vai pedir perdão por uma coisa que Deus perdoou. Você vai agradecer a Deus esse perdão. E essa oração vai ficar guardada na tua mente. Passou sexta, sábado, tá? No domingo, na quarta-feira seguinte, pastor, ela veio no culto. Ela já era uma senhora, vamos falar, uma pessoa com 30 anos de casamento, já casou aí com seus 20, 22 anos, está mais de 50 anos, mais velha do que eu hoje, que estou com 49. Então ela já era eu tinha 30 e poucos anos, ela era uma senhora já. Hoje ela está aí já com seus 60, 70 anos mais. E ela veio na quarta-feira, pastor, e disse assim, pastor, cheira o meu cabelo. Eu falei, vou cheirar o seu cabelo? Tu está doida, mãe? Vou achar aí que estou cheirando o cabelo. Não, pastor, o senhor não está entendendo, cheira o meu cabelo. Ela nunca deixava ninguém cumprimentar lá na igreja. Aquela coisa de cumprimento seu irmão, abraço, por causa do cheiro de cigarro. Ela tinha medo que as pessoas abraçassem e sentissem o cigarro. Ela sempre mascava cravo. Sabe o cravinho da Índia? Sempre mascava um cravo da Índia. Por causa, ela fumava muito tempo, então fica aquele cheiro na boca mesmo quando você escova o dente. E eu disse, para, irmão, pede aí pro teu marido cheirar o teu pescoço. E aí ela olhou para a pastora, então a pastora cheira. Aí a pastora falou, cheirou o pescoço delas, que cheirosa, que perfume é esse? Não, senhora, vocês não estão entendendo. E realmente nós não entendemos na hora. Ela disse assim, gente, eu não fumo desde o dia em que vocês oraram por mim. Graças a Deus. Ou seja, na verdade, ela estava presa ao cigarro, era um vício, por causa da culpa. Olha que ela uma lembrança do passado. Que lembrando do passado. Olha que coisa tremenda. Isaías, pastor, 43, versículo 25, vai dizer, eu mesmo sou que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Olha só, eu mesmo sou quem apago. Olha o que Deus está falando. Os teus pecados por amor de mim. Não é nem por nós, né? Nem é por nós, é por amor de mim, ele diz. Por causa Se do fosse nome por dele, amor a você, não. Pecado, eu não me lembro. Tremendo. Muito então, amados, eu creio, né, que não tenho dúvida que esse bate-papo ele está edificando você. E eu quero aproveitar, não posso deixar de aproveitar, lembrar, né, que você pode deixar no seu comentário uma experiência. Talvez você viveu algo como o Márcio compartilhou, talvez você viveu algo como essa senhora, talvez você tenha no teu coração, como o pastor Arthur mencionou, uma culpa e você não conseguiu romper ainda. Use os comentários, aquilo que você, é lógico, tem coisas que são reservadas, você não vai expor, mas aquilo que você, uma experiência que você quer compartilhar para que outras pessoas sejam também edificadas, use os comentários, e você que está no Face, você que está no YouTube, né? Fale nos comentários ali para que a gente possa também estar orando por você. E se você tem essa ferida na alma, essa cicatriz que te incomoda, essas lembranças dolorosas do passado, esses traumas que têm te impedido de continuar na caminhada com força, com vigor, com alegria, né? Como disse o pastor Arthur, o salmista fala, né? O Davi diz, devolve-me a alegria da tua salvação. Coloque o seu nome, coloque o seu desafio, e nós não vamos fechar o programa sem estar orando por você. Embora não estejamos lendo os comentários, mas nós vamos orar por todas essas pessoas, vamos fazer menção do seu problema diante do Senhor, para que haja um milagre na sua vida. E peço carinhosamente que você, que não é inscrito ainda no nosso canal, lá no YouTube, que você se inscreva. É youtube.com/tvpa.tv. Eu descobri, Luiz Felipe, que se não colocar o ponto ou espaço, cai em um outro canal. Então, é tvpa.tv lá no YouTube. Se inscreva, deixe o seu joinha, acione o sininho e você vai estar nos ajudando poderosamente. E também, você que está aí, gosta das redes sociais, se você digitar @TVPA Oficial, @TVPA Oficial, nós estamos em todas as redes sociais e vai ser bom demais ter você
conosco. Muito bom mesmo, porque isso vai nos fortalecendo e nos robustecendo para alcançar o maior número de pessoas com esses bate-papos, com essa conversa, né? Ontem falamos sobre amor, hoje estamos falando sobre perdão. E eu não tenho dúvida, assim como eu teria muitas experiências, pastor Arthur, o evangelista Márcio, é o grande desafio das pessoas que procuram as igrejas, né? Vencer a culpa. Sim. Vencer a culpa, vencer assim, quando você vai hoje trabalhar na linha de cura interior, que se chama, né? 90% dos casos hoje, pastor, você encontra com as pessoas é falta de perdão. Falta de perdão. Verdade. Com os pais, né? Com os pais, com algumas outras pessoas, com ela mesma, a gente sempre volta a frisar isso, né? Com ela mesmo, porque se eu não consigo me perdoar, eu não consigo perdoar o Senhor. Sim. Aquilo que o Márcio falou, né? O pai dele já havia perdoado. Sim. Então, na verdade, o Márcio não precisava do perdão do pai. O Márcio não conseguia se perdoar. Se perdoar. Né? E anos, 10 anos, né? 10 anos, arrastando assim, isso, né? E quanto te atrapalhou na tua caminhada? Meu na Deus. tua vida, no teu dia a dia? Dia a dia, né? eu ficava triste às vezes eu ficava deprimido, eu não queria estar perto de ninguém, às vezes eu me trancava no quarto, às vezes eu queria estar isolado de todo mundo, e aquilo me trouxe, eu me trancava com as pessoas. Como eu sou um cara muito extrovertido, isso me afetou, porque em vez de me aproximar, de eu querer ajuda, não, isso me afastou das pessoas, me afastou de ajuda, não buscava ajuda, às vezes a minha mãe, os meus irmãos, ou até mesmo amigos que queria dar uma força, queria ajudar, mas eles não conseguiam resolver, porque não estava ao alcance deles. Então, e olhando isso, quantas pessoas hoje, pastor, estão nessa situação, com problemas físicos, problemas com doenças, pessoas que estão deprimidas, pessoas que estão com vícios, que o problema não é o vício, mas é o que está por detrás do vício, a falta do perdão. A medicina mesmo diz, né, que muitas das doenças, 50% das doenças humanas é falta de perdão. Sabias, Márcio, que na verdade, tu me permite te corrigir, sim. é uma coisa muito profunda isso. A ciência diz que entre 70 e 80%, entre 70% e 80% das enfermidades, ela tem a sua raiz em questões emocionais, são chamadas de raiz psicossomática. Sim. Essa palavra tem que pensar antes de falar, senão você engasga, né? Ou seja, tem origem nas questões emocionais, traumas, falta de perdão, amargura, e tudo isso é consequência justamente, a raiz é a falta de perdão. Falta de perdão. Por isso que o perdão, ele é importante. Por isso que o perdão, quando Jesus disse, eu perdoei vocês estão perdoados. Aí cai naquela, o Senhor me perdoou, mas eu aceitei, eu estou conseguindo lidar com o perdão do Senhor devido à situação, devido ao que aconteceu. De repente foi uma briga entre irmãos. De repente o irmão brigou com o outro, e um perdoou, mas o outro não aceitou o perdão, não se aceitou. E fica aquilo anos e anos, irmãos, parentes, mãe, filho, pai, sem falar, sem comunicar, sem dar um abraço, sem dizer eu te amo, porque o perdão, ele cura, ele liberta, ele restaura, ele traz vida aonde causou uma doença, uma tristeza ou alguma outra situação que impede até mesmo da pessoa ela progredir, viver uma vida melhor, uma vida de qualidade ou uma prosperidade, por exemplo. Ela fala assim, eu trabalho tanto, eu ganho tanto, mas eu não consigo usufruir daquilo que eu ganho. Se você for ver lá atrás, a raiz disso aí é a falta do perdão que está por detrás de tudo isso. Eu estou aqui ouvindo o Márcio falar, e eu estou aqui com... Já ouviram falar da revista Exame, né? Sim. Não é uma revista cristã, é uma revista secular. Sim. Olha só, é ciência, a ciência secular, cética. A falta de perdão, estou lendo aqui na revista exame.com. A falta de perdão é associada a risco de infarto. Então, Deus já me perdoou, sim, mas eu carrego esse sentimento de que não fui perdoado.
1 mês, 2 meses, 10 anos, Márcio. 10 anos. Pessoas morrendo, tendo infarto, porque não consegue assimilar ou aceitar, né, o perdão que é o perdão que vem do próprio Deus. E ainda diz, assim, ainda diz o estudo que desses que foram pesquisados, 31%, a pesquisa percebeu que era ligado justamente à falta a perca da fé no perdão. Olha que coisa, entra bem naquilo que nós estamos falando. Sim. Porque eu te paguei aquela conta, certo. Beleza? Como é que eu provo que eu te paguei? Porque tu me deu um recibo. Sim. Certo? Eu fui lá, paguei a conta telefônica. Aí a Vivo me liga, eu não sou cliente da Vivo, né? A operadora me liga e diz assim, você está devendo aqui. Eu corro lá, pego o comprovante. Não, está aqui, ó, o comprovante. Agora, nas questões espirituais, o perdão de Deus, não dá para você ir lá pegar uma mala e pegar um recibo. Isso é fé. Fé no quê? Fé naqueles versículos que nós lemos. A fé na palavra. A palavra diz que perdoa, pastor. Está perdoado. Mas o meu vizinho diz que não. Está perdoado. Mas o meu marido diz assim, tu não é crente. Mas aí, pastor, nós vamos encontrar também um homem chamado Zaqueu, que encontrou o perdão. Jesus encontrou no meio do caminho, né? Ele queria conhecer Jesus de qualquer maneira, de qualquer força. Então, por ser uma pessoa assim de baixa estatura, por também não ser um homem muito querido pela sociedade, eles não davam oportunidade para ele ver Jesus. Sim. Então ele vai, corre, sobe uma árvore, né? Nós conhecemos a história, e Jesus entra na casa dele. Quando Jesus entra na casa dele, ele em si começa a conversar com Jesus, e no meio do diálogo, Jesus começa a falar com ele sobre perdão. Sim. E depois diz, hoje entrou salvação, hoje entrou perdão. Porque não tem, né, como desassociar a salvação de perdão. Né? Mas quem estava lá fora dizia o quê? Quem é ele? Como ele sendo Jesus, como ele sendo quem ele diz ser, ele entra para dormir, para comer na casa de um pecador. Na verdade, existe um ser chamado Satanás, que é acusador das nossas almas. Sim. E o prazer dele, a função dele, é nos acusar de dia e de noite. Por mais que nós já fomos perdoados, ele vai sempre querer dizer para nós que nós não fomos perdoados, que para nós não tem mais jeito, porque ele sabe, pastor, que infelizmente para ele não teve jeito, para ele não teve perdão, e ele sabe que para nós tem jeito, ele sabe que para nós tem perdão, mas quando nós não nos sentimos perdoados, quando nós não conseguimos liberar perdão para nós mesmos, ele sabe que muitas das vezes isso aí vai nos levar a atitudes extremas, até mesmo tirar a própria vida. Sim, com certeza. E aquele que tira a sua vida vai para onde? Então a gente precisa entender isso. Então a pessoa que está, você que está nos assistindo hoje, você precisa entender isso. O perdão de Deus, a graça de Deus, a misericórdia infinita de Deus sobre as nossas vidas. Quando nós conseguimos entender isso, querido, a sua vida vai mudar. Pastores, olha só, eu estou aqui porque eu sei que tem muitas pessoas que estão nos assistindo agora, que estão vivendo exatamente o que nós estamos passando. Tem muitas pessoas que estão nos assistindo agora que talvez não tenham ainda o conhecimento bíblico para usá-lo, né, como defesa, porque a Bíblia é a nossa defesa. Sim. Quando alguém me acusa, quando alguém me aponta, quando alguém diz que eu não mereço, que eu não tenho, eu corro para a Bíblia. A Bíblia diz que realmente eu não mereço, mas eu tenho a graça, tenho a misericórdia, tenho o favor de Deus em meu favor. Então, eu quero fazer mais uma apanhada aqui, pastor. Olha aí, todos já ouviram falar no famoso hospital Albert Einstein. Sim. Já ouviram falar? Muito conhecido. É lá que os políticos, os famosos, né, vão se tratar. Olha isso. Eu estou aqui com o site de Medicina Coach, ou seja, medicina voltada para a formação. Sim. E aqui diz assim, que um cientista renomado chamado o Dr. Marcelo Katz. Marcelo Katz é o nome do doutor, é um cientista. Ele diz o seguinte, a falta do perdão, não se sentir perdoado, faz com que nós não conseguimos sentir as nossas emoções de maneira correta, sentimos elas de maneira negativa.
E isto causa processos inflamatórios em todo o corpo. É forte. Meu Deus. Olha que loucura, não é um pastor falando, Sim. é um cientista. Ele está dizendo que quando eu não me sinto perdoado, o meu corpo se inflama. Ou seja, e o que é uma inflamação? É quando a autodefesa, o sistema imunológico, ele não consegue reagir. Forte isso. Forte. E ligado isso, pastor, a gente pode ver o seguinte, tem muitas das vezes a pessoa tem uma enfermidade, um mal, uma doença, e ela vai no médico e ela faz exame e não acha causa. Não acha. Sim. Por que não acha causa? Porque está ligado ao perdão. A falta de perdão, está ligado ao sentimental, onde o senhor mesmo leu ali que de 70% a 80% das enfermidades são ligados à área sentimental. Uma vez eu li uma pesquisa que 90% dos cânceres estão relacionados à questão psicológica. Sim. Então a gente precisa entender isso, para entender que falta perdão muitas das vezes para as pessoas, para que nós possamos entender isso. E às vezes quem está em casa não consegue entender esse ato de Deus para conosco, né? E é muito importante, né? Eu creio que esse bate-papo, essa conversa, amados, ela tem justamente esse objetivo. Gerar, né, esclarecimento, gerar conhecimento, né? João 8,32 diz que a verdade liberta, o conhecimento liberta. Sim, então, muitas pessoas... Eu lembro, pastor, deixa eu pegar aqui uma situação de um jovem que um dia chegou na igreja e ele ia tirar a vida dele. E uma das nossas obreiras abordou ele na rua, conseguiu convencê-lo a entrar na igreja. E ele entrou na igreja e aí comecei a conversar com ele. E ele falou o seguinte: não adianta o senhor ficar falando comigo, porque quando eu sair daqui, eu vou me matar. Ele estava decidido, pastor, ele não estava fora de si. Ele estava racional, lúcido. Ele não estava drogado, não estava bêbado, disse, não, eu vou me matar. E começamos a conversar e fomos indo, até que o momento que ele... Sabe por que ele queria tirar a vida dele? Porque no coração dele, ele tinha a certeza de que não havia mais lugar no céu para ele. Que Deus não o perdoaria mais. Por quê? Porque ele tinha pecado contra o Espírito Santo. Nós não vamos entrar nessa... Quem sabe um outro dia a gente entra nesse assunto, mas só para você entender. Vocês entenderem e você em casa também. E eu disse, mas como, querido, como que alguém que pecou contra o Espírito Santo fala de Jesus chorando? Quem peca contra o Espírito Santo, querido, ele perde toda a noção de reino, de amor, de misericórdia. Perde, porque quem dá essa noção, esse norte, é o Espírito Santo. E ele disse, não, o meu pastor falou. O meu pastor me chamou e disse, não há mais perdão para você. Não há mais espaço para você. Aí ele pegou aquele texto, quando Esaú, né, busca o arrependimento, e a palavra diz, depois eu vou achar isso rapidinho, né, onde diz que ele busca lugar de arrependimento e não encontra mais, porque ele havia pecado contra o Espírito Santo. E sabe que, e aí ele me contou o pecado, e vocês vão ver que realmente era uma coisa muito grave, muito grave. O pastor tinha lá uma obreira, essa obreira entregou uma profecia, e ele disse que não acreditava na profecia, disse que aquela profecia não era verdade. Ele julgou o profeta, meu Deus do céu. E ele pecou, olha o absurdo. E aí eu sentei, levei ele na palavra, mostrei ele na palavra. Eu falei, querido, isso não é pecar contra o Espírito Santo. Você pode até ter pecado contra o profeta, porque a Bíblia diz que eu não posso julgar o profeta, eu devo julgar a profecia. E aí ele falou assim, tá aí, pastor, foi isso que eu fiz. Eu falei para o pastor que aquela profecia não podia ser verdadeira porque não representava o caráter de Deus. Deus não é um Deus vingativo, Deus não é um Deus mau. Então aquela mulher assustou as pessoas. E aí então ele sai da igreja, né, volta para sua casa e segue a sua vida para a glória de Deus. Não tira a sua vida, por quê? Porque ele, pelo conhecimento da palavra, ele entendeu que por mais que o pastor fosse o seu líder, por mais que o pastor, né, talvez o amasse, mas o pastor não conhecia a Bíblia como deveria conhecer.
Porque a liderança tem essa responsabilidade. Sim. É impossível alguém que pega contra o Espírito Santo, ele queria tirar a vida, olha só, ele queria tirar a vida porque não podia mais ir para o céu. Meu Olha que loucura. Imagina. Mas às vezes, pastor, às vezes, estou falando com o senhor aqui, estou procurando onde está ali, o versículo que o senhor citou. Qual era o versículo mesmo, pastor? Já deu? A gente vai falando, vai engatando a primeira aqui, né? Esaú não encontrou um lugar de arrependimento. Isso, hein? Se não me engano, é Hebreus, acho que é 11:6. 11:17, 12:17, algo assim. Mas é que às vezes, pastor, voltando nesse assunto ali, esse moço, quando não aceitou a profecia, talvez conversou com o pastor dele, e o pastor dele disse: quem és tu? Né, para julgar o Espírito Santo. Sim. E aí ali entrou o quê? Meu Deus, não tenho mais lugar de salvação. E aí o inimigo aproveita dessa situação, porque já conhece a debilidade da pessoa, sabe que a pessoa nesse problema, né, nessa área vai ter um problema, e aí caminha para o suicídio. Esse lhe procurou. E quantos estão nos assistindo, e quantos hoje já cometeram suicídio, porque não conseguem entender o perdão, não consegue liberar perdão na sua vida, não consegue entender que o amor de Deus perdoa todo e qualquer pecado. O texto realmente Hebreus 12:17, diz assim: porque bem sabeis que querendo ele depois herdar a bênção, foi rejeitado porque não achou lugar de arrependimento. Né? Hebreus 12, versículo 17. Aí o pastor usou esse versículo para lançar o camarada no fundo do poço, pastor. Para acabar, para jogar, como diz o ditado, jogar a última pá de cal em cima dele. Acabar de matar. E acabar de matar Acabar de matar. Quando, na verdade, a gente outro dia estava conversando sobre isso, e o pastor Arthur, numa outra situação, né? A Bíblia é muito clara que a ira de Deus é para o tempo do fim. Enquanto houver fôlego de vida, meu, há esperança. E a blasfêmia, né? O pecado contra o Espírito Santo, a blasfêmia contra o Espírito Santo, não se enquadra numa questão. Eu questionei o Márcio é o Espírito Santo. Nós somos templo do Espírito Santo. Mas as minhas direito. E a Bíblia não afirma que uma pessoa que é cheia do Espírito Santo só age movida pelo Espírito Santo. Né? O Samuel era um homem de Deus, era ou não era? Sim. O Samuel era um homem de Deus, e ele foi levado até a casa de Jessé por quem? Pelo Espírito de Deus. Né? Deus veio e falou com ele, o Espírito de Deus veio e se revelou aí e falou: vá à casa de Jessé, porque lá eu tenho me provido um rei. E aí ele chega na casa de Jessé, o que ele faz? Erra. Ele é cheio de Espírito Santo. Mas é levado pelos olhos. Entenda isso. Se ele, Samuel da Bíblia, cheio do Espírito Santo, ele olha para o filho de Jessé e erra, quem somos nós? Verdade. Quem somos nós? Como nós não vamos errar? E quando nós errarmos, nós precisamos compreender. E aí eu quero pegar um texto, eu acho que é João. Deixa eu ver se eu acho aqui, Evangelho de São João, que diz assim, carta de João, perdão, diz assim: filhinhos, rogo-vos para que não pequeis. Mas se pecardes, lembre-se, você tem um advogado que está junto do justo juiz, e ele intercede por você. Eu sou apaixonado por isso, pastor. Mas esse versículo é muito lindo, né? Essa passagem ela é muito linda, né? Ele fala algo muito real, né? Não pequeis, mas se caso pecar, porque infelizmente da natureza humana, saiba que nós temos o quê? Um advogado, sim, que no momento ainda ele é o nosso advogado, sim, que está do lado de um justo juiz, não é um juiz que julga pelas aparências, não, ele é justo, ele julga pela causa certa. 1 João, capítulo 2, versículo 1. A Bíblia em português diz assim: caros filhinhos, estas palavras vos escrevo para que não pequeis. Se, entretanto, alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é justo. Amém. E sendo ele justo, ele tem total liberdade de interceder junto ao Pai em nosso favor. Né? E essa intercessão do Senhor é que faz com que o perdão de Deus, que é, como falamos no início, incondicional, o perdão de Deus que não se manifesta só na hora do aceitar a Jesus, sim, porque nós somos... O que Paulo fala? Né? Paulo diz assim, que aquilo que ele não quer fazer, ele faz. E aquilo que ele não quer,
Miserável homem que eu sou. Olha isso, miserável homem que sou. Não é qualquer um, gente, é Paulo falando. Paulo falando. No momento que ele fala assim, até quando eu vou conviver com essa carne do pecado? Ou seja, nós lutamos contra o pecado todo dia, meu amado. E se alguém disser algo diferente para você, infelizmente está mentindo. Meu Deus, pastor, a Bíblia diz. É verdade. Se alguém diz que não peca, já está pecando, porque está chamando Deus de mentiroso. É isso que Paulo diz. Né? Então, que sejamos receptivos ao perdão de Deus. Sejamos receptivos, que sejamos abertos ao perdão de Deus. Os meus diretores estão mandando a gente orar, é isso? É que aí os nossos relógios pararam tudo. Os nossos relógios pararam tudo, né? Eu não sei que horário é, perdão, o horário passa, né? Mas eu tô tentando, eu estou vendo os sinais lá, estou tentando me localizar aqui pelo relógio do iPad. Então eu quero pedir perdão aí, que a gente de repente passa um pouquinho do horário, a gente se empolga, né? É bom, a gente é gostoso, a gente vai orando, vai falando e tal. Então, vamos fazer assim, a gente vai fazer um pouquinho diferente hoje. Diferente igual ontem, já viu? Diferente igual ontem, né? Nós vamos fazer assim, a gente faz as considerações finais, e aí a gente ora, a nossa oração, nós oramos, eu dou a bênção sacerdotal, a gente vai embora. Porque geralmente quando a gente dá a bênção, o pessoal já desliga e as considerações finais elas ficam meio perdidas. Então, começando pelo Márcio, né, o Márcio vai fazer as suas considerações finais, depois o pastor Arthur, e depois então nós vamos nos preparar para uma oração. Pastor. Amém, graças a Deus. É muito bom, foi um programa que a gente aprende muito, né, pastor, com a palavra de Deus. E eu creio que esse programa, o que foi falado aqui, a palavra do Senhor, vai trazer grandes frutos na vida dessa pessoa. Então eu quero agradecer ao pastor Cláudio, ao pastor Arthur, porque eu creio que esse programa vai alcançar muitas vidas e muitas vidas vão ser abençoadas em nome de Jesus. Quero agradecer a oportunidade mais uma vez, que Deus possa abençoar poderosamente. Amém. Pastor Arthur. Quero agradecer pastor Cláudio, quero agradecer você que está conosco, né? Nos acompanhando esse programa abençoado. Hoje nós tivemos um culto abençoado, pastor. Hoje é quarta-feira, nós tivemos um culto abençoado. E já quero convidar você para estar na quarta-feira que vem conosco também, aqui na Papa João 23, número 600, a partir das 20 horas. Deus tem algo de extraordinário na sua vida. Venha conhecer o perdão de Deus, venha sentir o perdão de Deus pessoalmente. Queridos, muito obrigado, que Deus abençoe, pastor Cláudio. Amém. Hoje foi tão bom, foi tão gostoso, que nós esquecemos de falar até das igrejas, né? Meu Deus do céu. Esquecemos de falar dos endereços, esquecemos. Quero pedir perdão aí para os nossos pastores, né? Que o pastor Mike e a pastora Dora, lá do Ademar Garcia, que terão culto, né? Amanhã, quinta-feira, às 20 horas. Quinta-feira, 20 horas, ali no Ademar Garcia, na rua Dórsola de Oliveira José. 254, é um grande culto aí, Quinta de Fé, Quinta de Fé no Ademar Garcia, também lá no Nova Brasília, né? Na rua Plácido Afonso House. Plácido Afonso Houses. Vamos lá, qual é o número? 365. 365, né? Plácido Afonso House 365. O Márcio quer fazer o convite, Márcio? Vai lá. Eu quero convidar você, meu querido, para você que mora na região aí de Nova Brasília. Quero convidar você para participar do culto de amanhã, quinta-feira, culto de milagres, pastor, quinta-feira de milagres. Eu creio que se você for buscar em Deus uma resposta, buscar em Deus aquilo que você precisa, vá lá e você sairá com a tua vitória. Na rua Plácido Afonso House, Nova Brasília, 365. É que, na verdade, o programa ao vivo é assim, né? Às vezes a gente não tem um cronograma, um script, a gente se empolga, a gente vai. Também quero falar da nossa igreja ali no bairro Jardim Iririú, os pastores Charles e Marlete, na rua Janaúba, 463. Acertei, meu diretor? Rua Janaúba, 463, bairro Jardim Iririú. Amanhã, quinta-feira, pastor Charles e missionária Marlete esperam você com toda a sua equipe para abençoar a sua vida. Nós vamos ficando por aqui. Antes nós vamos clamar a Deus, orar, interceder, porque sabemos que os céus estão abertos e o olhar do Senhor e a mão do Senhor está estendido sobre a sua vida. Então, o Luiz Felipe vai soltar a vinheta da oração, o pastor Márcio começa, o pastor Arthur dá aquela continuada e eu encerro com a bênção sacerdotal.
É momento de oração. Vamos todos falar com Deus. Sim, Deus, graças nós te damos, ó Pai, pela sua bondade, o seu amor e a sua misericórdia. Obrigado, meu Deus, porque as palavras, Pai, que nós falamos nesta noite, que foi liberado aqui nesta noite, Pai, com o pastor Cláudio, o pastor Arthur, meu Deus, eu sei que vai alcançar muitas vidas. Eu sei que muitas vidas, Senhor, nesse momento, ó Pai, estão dizendo, era tudo o que eu precisava ouvir. Era tudo o que eu precisava ouvir, porque talvez esta pessoa, ela tem carregado anos, meu Deus, uma culpa que o Senhor Jesus já perdoou. Este pecado que já foi perdoado, já foi esquecido, mas essa pessoa não entendeu, não compreendeu ainda o mistério do perdão do Senhor. Mas nessa noite nós liberamos do céu, Pai. Nesta noite nós liberamos na vida desta pessoa, Pai, a cura, o milagre, a restauração, a renovação, em nome de Jesus. Que nesta noite esta pessoa seja alcançada, seja renovada, fortalecida, em nome de Jesus, Pai, pelo Senhor. Aleluia, Pai. Deus, nós queremos também, Senhor, nesse momento, meu Pai, pedir, Senhor, que a tua mão de misericórdia venha de encontro agora, Senhor, a essa pessoa, meu Pai. Essa pessoa, Senhor, que está, meu Deus, neste leito de enfermidade, essa pessoa, meu Deus, nessa ansiedade, nesse desespero, meu Pai, nessa angústia, Senhor. Meu Deus, toca nela agora, meu Pai. Meu Deus, faz que ela entenda, Senhor, a tua misericórdia, o teu perdão e a tua graça, meu Pai. E que todo esse mal, que toda essa perturbação, meu Pai, cesse agora, meu Pai, sobre a vida e sobre a casa dela, no nome santo do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Nós te damos graças, ó Deus. Graças por tudo aquilo que o Senhor ministrou sobre as nossas vidas e através das nossas vidas. Oramos, ó Deus, por todas essas pessoas que participaram, interagiram, que compartilharam, que meu Deus, se dispuseram, meu Deus, como missionários, ó Deus, a falar da tua palavra. Nós agradecemos pelo privilégio, Senhor Deus, de sermos chamados filhos de Deus, ministros de Cristo, dispenseiros da casa do Pai. Ficamos aqui, ó Deus, e agradecemos ao Senhor por este dia e profetizamos, ó Pai, que o dia vindouro será um dia de bênção e de vitória e que esta noite será uma noite restauradora na vida de cada internauta, em nome e para a glória do teu nome. Nós encerramos por aqui ministrando sobre a sua vida a bênção sacerdotal. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que sobre ti o Senhor levante o seu rosto e te dê a paz.